Bem, pessoal, vamos estar iniciando aqui a atividade. A gente tem um tempinho para ver se vai entrar mais alguém, mas de qualquer forma a atividade vai estar gravada no YouTube, depois a gente vai estar disponibilizando para todo mundo, tá bom? Então vamos lá. A atividade de hoje a gente vai falar sobre o workshop de produção, de acessibilidade na produção audiovisual. Esse workshop de hoje ele é como se fosse uma continuidade do workshop que a gente fez na segunda-feira. Acho que o Rafael, que tá aqui na chamada, estava lá na segunda-feira. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Essa atividade de hoje ela faz parte do primeiro circuito de formação audiovisual de Santo Antônio de Posse. A primeira etapa ela aconteceu em outubro, né? Ali no dia 29 e 30 de outubro, com duas atividades voltadas para o público infanto-juvenil. E a gente está agora com a segunda e última etapa, né? Que são atividades voltadas para docentes, gestores escolares e produtores culturais também. Essa última atividade, ela encerra o circuito de Santo Antônio de Posse. Então, hoje a gente está aqui na última atividade do circuito inteiro. E esse projeto, é sempre bom ressaltar que é sempre protocolo nosso, é um projeto realizado com recurso da Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Santo Antônio de Posse. Certo? Se alguém não estiver conseguindo me escutar ou enxergar aqui a gravação, vai me falando aqui para eu poder ir melhorando aqui, tá bom, gente? Na segunda-feira eu sei que a gravação ela parou várias vezes, então eu não estava sabendo como que tava, que o pessoal estava enxergando. Então vamos lá. Eu não vou me apresentar porque todo mundo já que estava nas últimas atividades está aqui hoje. Então eu vou seguindo. A acessibilidade que a gente vai estar falando hoje, ela vai ser exclusivamente voltada por um projeto cultural. Como eu falei na última vez na oficina de segunda-feira, todo projeto cultural ele necessita obrigatoriamente de medida de acessibilidade. Desde esse ano de 2024, né, já foram 19 projetos aprovados, todos eles com medidas de acessibilidade, entre ali mais ou menos R$ 78 mil, mais de R$ 78 mil captados através de projetos culturais somente em 2024. Então, isso aqui eu tinha comentado na última aula, né? O que que é um projeto cultural? Projeto cultural é um documento, né? Que é você vai juntar, vai ser um conjunto de todas as atividades que você vai estar realizando. Esse projeto ele pode ser de uma atividade, de um show, um teatro, uma apresentação de dança, uma apresentação de literatura, uma exposição. Então você vai montar a sua ideia, você vai colocar aquela tua ideia prática no papel. Ou seja, aquilo tem que ter custo definido, aquilo tem que ter tempo definido e tem que ter ações específicas. Ele tem que ter começo, meio e fim. E onde que entra a acessibilidade? Aqui a gente tem a estrutura de um projeto cultural. A acessibilidade ela entra obrigatoriamente dentro dessa estrutura. Então a gente começa pelo objeto, que é o que é o projeto, né? O objetivo, que é o que a gente vai alcançar, a justificativa, que é o porquê que eu estou fazendo aquele projeto, o público-alvo, que é para quem ele se destina, a equipe, que é quem vai estar trabalhando no projeto, a estratégia de ação, que é a metodologia, o processo metodológico do projeto, as etapas do projeto, que ali vai ser basicamente juntado com o cronograma, dentro de uma produção, por exemplo, audiovisual, aí a gente divide entre pré-produção, produção, pós-produção e o encerramento. Aí entra as medidas de acessibilidade, que é o que a gente obrigatoriamente tem que colocar dentro do nosso projeto. O que que é acessibilidade cultural? Acessibilidade cultural, é um conjunto de medidas, né, para a eliminação de barreiras capacitistas dentro de um projeto cultural. Ou seja, lembrei uma coisa que a gente tem que fixar na cabeça. A acessibilidade, ela não é opcional, a acessibilidade é um direito. Então, todo projeto, né, ele deve ter as suas medidas de acessibilidade pré-definidas, porque a partir do momento que a gente tem um projeto cultural com medidas excludentes de acessibilidade, a gente está negando aquele direito de uma pessoa com deficiência a estar ativa naquele nosso projeto, certo? É, Opa, peraí que passou muito rápido. E a acessibilidade, ela é obrigatória? Dentro de um projeto, ela é obrigatória? Todo projeto que ele seja financiado ou não pelo governo, né, que tem financiamento público ou não, é obrigatória a acessibilidade.
ainda mais um projeto que ele se tem, que ele recebe financiamento público, um projeto aprovado, que recebeu dinheiro público para ser feito, ele pode ser até passível de alguma penalidade se ele não conseguir cumprir com as suas, com as medidas de acessibilidade determinantes. Por que que é obrigatório? Porque a acessibilidade cultural, tanto nos projetos relacionados à Lei Rouanet, Lei Paulo Gustavo, a Política Nacional Aldir Blanc, eles estão intrínsecos junto com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a gente tem que ter em mente que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele está numa instância maior do qualquer outra lei de incentivo, qualquer outro programa de cultura que vá surgir. Então, os editais, a maioria dos editais, eles pontuam, em alguns editais, principalmente em editais federais, a medida de acessibilidade, a inclusão de medida de acessibilidade, ela é de caráter classificatório. Alguns projetos que não possuem medidas de acessibilidade, eles podem sim ser desclassificados ou ter uma perda de pontuação muito baixa. Olhem, sempre que vocês forem olhar um edital, olhem primeiramente, antes de começar a escrever o projeto, os critérios de avaliação. Dentro dos critérios de avaliação, você vai conseguir entender o que que exclui e o que você pontua. Então, por exemplo, na cidade de Delfinópolis, tinha uma pontuação lá de 0 a 10, que é onde o avaliador avaliava a medida de acessibilidade que você colocou no seu projeto. Se alguém não coloca nenhuma medida de acessibilidade, ali naquele quesito ele zera. Se ele zerar, ele fica desclassificado. Então, sempre olhem os critérios de avaliação de cada edital, tá? Lembrando que a medida de acessibilidade em todo o projeto, ela é obrigatória. Tá. E quais são os tipos de medida de acessibilidade? A gente os projetos culturais, eles podem ser de diversas formas. Então, ele pode ser um vídeo, ele pode ser uma pesquisa, ele pode ser uma exposição, ele pode ser uma apresentação de circo. A gente tem três medidas de acessibilidade que são as três categorias utilizadas dentro da área cultural. A gente tem a acessibilidade física, acessibilidade atitudinal e acessibilidade comunicacional. A acessibilidade física, ela pode ser entendida como acessibilidade arquitetônica. Eu vou explicar o porquê aqui. Vamos lá. Acessibilidade arquitetônica é aquele recurso que ele visa diminuir a barreira arquitetônica no espaço que eu vou estar realizando a minha ação. Então, se eu realizo minha atividade no espaço onde ele reduz, ele impede o exercício pleno das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, né? Eu preciso estar cumprindo uma acessibilidade para que aquilo seja feito. Então, medida de acessibilidade arquitetônica. O que que eu posso incluir na medida de acessibilidade arquitetônica? Rotas acessíveis, espaço para manobra de cadeira de rodas, palcos e camarins com piso tátil, caminhos, né, de público com piso tátil, rampas, elevadores, banheiro adequado para pessoas com deficiência, vaga de estacionamento para pessoa com deficiência, assento para pessoas obesas, iluminação adequada, tudo isso que a gente já verifica em alguns espaços, eles são medidas de acessibilidade. Lucas, eu preciso colocar todas essas medidas de acessibilidade. Então, como que eu defino a minha acessibilidade, à medida que eu vou aplicar no sentido arquitetônico? Aí você tem que fazer um levantamento do teu público-alvo que você definiu lá atrás. Ontem não, anteontem, a gente comentou sobre a definição do público-alvo. Então, por exemplo, se você tem um público-alvo de idosos, né, é ideal que você tenha, por exemplo, um local definido ou que você consiga colocar aquilo de uma forma provisória, rampas, ou alguns elevadores, ou espaço onde você tem a corrimão. Isso é uma medida de acessibilidade que você tem que colocar. Aí eu vi eu aluguei um lugar, eu vou fazer uma exposição. O Rafael vai fazer uma exposição fotográfica. Esse é o projeto cultural dele. Ele alugou um espaço lá na cidade dele para ele fazer uma exposição fotográfica. Beleza. Só que aquele lugar já tem todas as medidas de acessibilidade arquitetônica, porque é um prédio público, então ele já tem as medidas de acessibilidade arquitetônica. Eu preciso aplicar essas medidas? Não. Você vai justificar no teu projeto, aí isso é uma coisa que você tem que ver previamente, para você justificar no teu projeto e falar, ó, eu fiz uma visita no espaço que eu quero fazer a minha atividade lá, exercer a minha atividade, meu projeto, e eu verifiquei que para o meu público-alvo, ou para o meu público e mais outros públicos potenciais, aquele local ele já dispõe de todas as medidas de acessibilidade necessárias. Então, você não precisa colocar uma medida de acessibilidade arquitetônica, você vai justificar
que aquele local já dispõe. Eu posso colocar mais nenhuma medida de acessibilidade? Aí também não. Aí você tem que dar uma olhada nos outros dois tipos que eu vou falar aqui para frente, de medida de acessibilidade comunicacional e atitudinal. Obrigatoriamente, mesmo que aquele lugar que você colocou já contempla as medidas de acessibilidade, você precisa atingir outras categorias. Eu vou fazer uma peça de teatro num espaço lá, só que esse espaço ele não tem rampa, ele não tem nada. Como é que eu vou fazer? Eu vou mandar fazer uma rampa? Vai depender muito da grana que você conseguir captar com o com o teu projeto. Porque às vezes você está num projeto muito pequeno que tem um orçamento muito definido. Então, às vezes você colocar uma medida de acessibilidade arquitetônica fixa, ela pode ser mais complexa de você conseguir autorização e de você conseguir deixar aquela contrapartida. O que é o indicado? O que é feito? Geralmente as empresas que fazem eventos, elas têm rampas, né, de madeira, rampas provisórias que elas conseguem fazer autorregulagem. Então, se o teu projeto é algo que vai levar as pessoas para algum lugar, obrigatoriamente você já tem que ter uma medida de acessibilidade arquitetônica. E se aquele lugar não contempla todas as especificidades de acessibilidade, você precisa procurar medidas, né, equipamentos portáteis para conseguir promover essa acessibilidade. Quando que eu não preciso promover uma acessibilidade arquitetônica? Quando que eu não tenho contato do meu público com nada físico, né? Eu não tenho contato do meu público com um local específico. Um exemplo, esse projeto aqui hoje, o circuito que vocês estão participando. Aqui é um circuito totalmente online. Todo mundo que está participando, participou ontem, participou no mês passado. Todo mundo que está participando diretamente das suas casas. Então, no projeto que eu fiz, eu não tenho a necessidade de aplicar uma medida de acessibilidade arquitetônica. Então, na hora que eu fui escrever o projeto, eu coloquei uma justificativa lá, ó. Eu não tenho uma necessidade de apresentar uma medida de acessibilidade arquitetônica, visto que o espaço, né, que eu vou estar fazendo minha aplicação no meu curso, ele é 100% virtual. Ele sendo 100% virtual, eu não preciso levar ninguém, deslocar ninguém da sua casa. E isso já me tira o direito de ter a necessidade de uma acessibilidade arquitetônica. Acessibilidade comunicacional ela vai ser muito utilizada no que a gente está falando aqui hoje, porque a gente está falando de acessibilidade, mas acessibilidade voltada para o audiovisual. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais focado no audiovisual. Mas quando que eu posso utilizar as medidas de acessibilidade comunicacional? Se o meu projeto ele é uma palestra, se o meu projeto tem um contato com o público, eu posso aplicar uma medida de acessibilidade comunicacional. O que é uma medida de acessibilidade comunicacional nesse sentido? Um intérprete de Libras, né, um interlocutor, eu posso colocar um aparelho de legendagem, eu posso colocar um aparelho de audiodescrição. Se o meu projeto, por exemplo, é algo físico, é um livro, é uma cartilha, né? Eu posso colocar uma versão em braille para pessoas cegas, né? O meu projeto é um gibi. Como que eu vou cumprir uma medida de acessibilidade de um gibi? Faz uma versão dele em braille. Procura uma empresa que faça uma versão em braille e você cumpre com essa medida de acessibilidade, para você conseguir atingir outro público. A medida de acessibilidade ela é válida só para o meu projeto? Quando mais que eu posso aplicar a medida de comunicação? Medida de comunicação, ela não é só para o teu projeto. É importante lembrar que as medidas de acessibilidade, elas têm que estar junto com a tua divulgação do teu projeto. Então, por exemplo, o meu projeto é uma palestra, né? Eu já coloquei aqui uma interlocutora de Libras. E você pode aplicar outras medidas de acessibilidade na divulgação do teu projeto. Se você for fazer um vídeo, coloca um interlocutor de Libras no vídeo. Se você for fazer um post no Instagram, coloca uma legenda de descrição naquele post, né? Que a gente chama aquele para cego ver, aquela descrição do que está escrito naquele vídeo. Se você vai fazer algum material audiovisual, coloca a legendagem para surdo, aquela legendagem de linguagem simples, ou então texto adaptado para tela. Tudo isso é medida de acessibilidade de comunicação. A de comunicação específico, você pode estar fazendo tanto no teu projeto quanto na divulgação do teu projeto. E acessibilidade atitudinal. O que é a acessibilidade atitudinal? A acessibilidade atitudinal, geralmente, ela vai entrar.
com uma medida específica de acessibilidade, que muitas vezes o pessoal só utiliza quando eu não consegui aplicar nenhuma das outras duas. Meu projeto não aplicou nem a arquitetônica nem a comunicacional. Eu vou aplicar a atitudinal. O que é a medida de acessibilidade atitudinal? Eu vou fazer qualquer outra atividade, qualquer outra ação para reduzir a eliminação de barreiras existentes e superação dessas atitudes capacitistas. Então, por exemplo, é o projeto aqui hoje. Esse projeto aqui hoje do circuito. Como que eu defini as medidas de acessibilidade dele? Eu defini pela comunicação, eu coloquei textos adaptados para a tela, e eu estou fazendo como uma medida de acessibilidade esse workshop de hoje. O workshop de hoje ele é uma medida de acessibilidade, porque o que diz? Quais são os exemplos de acessibilidade atitudinal? Primeiro, capacitação de equipe atuante em projetos sobre acessibilidade cultural. A partir do momento que eu tenho uma equipe no meu projeto, eu estou capacitando essas pessoas, e eu tô fazendo uma medida de acessibilidade de atitude. Contratar profissionais com deficiência para meu projeto, especializados em acessibilidade cultural. Eu estou abrindo, eu estou promovendo, né, uma acessibilidade no sentido de promoção de emprego e geração da cadeia produtiva da cultura. Formação e sensibilização de agentes culturais, públicos e de todos os envolvidos na cadeia produtiva cultural. Essa foi a medida que eu coloquei nesse projeto. Eu estou formando e sensibilizando agentes culturais que estejam presentes, né, envolvidos em algum lugar da cadeia produtiva da cultura, para que eles saibam como aplicar as medidas de acessibilidade. Essa medida que eu apliquei nesse projeto que está sendo utilizada hoje, certo? Como eu falei, preciso aplicar todas as medidas? Não, você não precisa aplicar todas as medidas no seu projeto, né? Mas é essencial que o teu projeto ele contemple as necessidades do teu público-alvo. Como eu tinha falado, determina bem qual que é o perfil do público que você vai atingir e trabalha quais são as necessidades, mesmo que seja às vezes ilusório, ou seja pelo menos superficial, mas para você ter uma ideia de quais são as medidas que aquele público pode pedir, tá? Então, como decidir qual medida você vai aplicar? Perfil do teu público-alvo. Então, se o teu projeto ele destina para pessoas com deficiência visual, você pode usar a audiodescrição, você pode utilizar materiais em braille. Se é surdo, tem pessoa com deficiência auditiva no meu público. Que eu tenho que colocar? Legenda, intérprete de Libras, né? E tipo de atividade cultural. Se é uma apresentação teatral, uma apresentação de música, né? Intérprete de Libras e audiodescrição, elas são fundamentais. O intérprete de Libras, hoje em show, é muito comum a gente ver intérprete de Libras, porque é praticamente quase que obrigatório, tá? Exposição e evento, com material visual, uma exposição fotográfica, o que que eu posso colocar? Você pode colocar material adaptado, né? Esses materiais adaptados que a gente fala que são materiais em braille, os materiais audiodescritivos, e escala e orçamento do teu projeto. Lucas, como é que eu faço com o meu projeto se ele tem um orçamento definido, né? Pequenos projetos que têm orçamentos menores, você pode justificar implementação parcial, né, de uma acessibilidade. Eu não preciso necessariamente colocar todas as medidas. Esse projeto aqui hoje é um projeto pequeno, um projeto de baixo orçamento, né? Qual a medida de acessibilidade que eu coloquei? Uma medida de atitude, porque eu conseguiria cumprir com aquela medida, utilizar a verba da medida e conseguir fazer outras coisas para o projeto, tá? Dos editais, na questão dos editais, o que que eles dizem, né? Se eu preciso aplicar todas as medidas. Primeiro e como eu tinha falado, os editais, eles vão colocar, alguns editais, eles vão especificar quais medidas são obrigatórias. Então, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, ela exige legenda descritiva em Libras para alguns conteúdos audiovisuais. Esse é um exemplo, né? Se for uma amostra de cinema, ela pode colocar legenda descritiva, audiodescrição, se possível, para pessoas com deficiência e acessibilidade. Agora, no sentido dos editais, em sentido classificatório, e principalmente distribuição de renda, o que que eles dizem? O edital da Lei Paulo Gustavo, para assegurar a acessibilidade, ele tornou obrigatório que todos os agentes culturais eles destinassem pelo menos 10% do recurso total do projeto para a finalidade de acessibilidade. Então, se eu receber R$ 100.000 do meu projeto, R$ 10.000 tem que ser para medida de acessibilidade. Esse percentual ele pode ser dispensado em duas questões, né?
Projeto cujo foco ele seja só licenciamento de obra, né? O que que é isso? É um projeto que ele não envolve pessoas. Então, por exemplo, se eu mandei um projeto de um roteiro de um filme, meu projeto vai ser o desenvolvimento de roteiro. Um projeto de desenvolvimento de roteiro eu não tenho público ainda, né? Porque eu vou ter quando eu fizer, quando eu filmar o roteiro. Mas é um projeto de desenvolvimento de roteiro, ele não tem público. Então, como não se tem público, você não tem necessidade de você colocar uma medida de acessibilidade. Obviamente, você precisa deixar isso bem justificadinho lá. É, outro exemplo de projeto que não é necessário acessibilidade é pesquisa. Eu vou fazer um projeto de pesquisa cinematográfica, eu quero fazer um projeto de pesquisa científica dentro do meio da cultura. Eu não tenho como aplicar medida de acessibilidade porque pesquisa também você não envolve ninguém, é só você sentado fazendo o seu trabalho. Então, são projetos, e principalmente licenciamento de obra, que você não demanda de ação direta com acessibilidade. E a outra questão de projeto que não é necessário você cumprir com esse percentual mínimo, são projetos que o foco ele já tem integralmente as medidas atendidas. Então, tipo, se o meu projeto, mesmo que eu não descrevi as minhas medidas de acessibilidade, às vezes o meu projeto ele já contemplou todas as medidas compatíveis com o meu projeto. Então, se for, por exemplo, uma exposição, eu já tenho todas as ferramentas, eu já tenho toda a parte arquitetônica, eu vou justificar que eu não vou utilizar aquele percentual, ou vou utilizar menos que aquilo, porque o meu projeto já integra todas as medidas atendidas. Quando o projeto já contempla essas medidas, né, mesmo que você pode utilizar mesmo que o percentual seja inferior a 10%. Então, eu tenho que deixar muito bem justificadinho por que que não foi possível aplicar, ou por que que já tem aquelas medidas definidas. Lei Rouanet. Como que a Lei Rouanet, o que que ela fala A Lei Rouanet é a lei de incentivo, tá? Ela tá aqui no slide como lei de incentivo. O que que ela diz de acessibilidade? A Lei Rouanet, ela torna obrigatório as ações de acessibilidade. Projetos sem determinação de medida de acessibilidade, sem assegurar acessibilidade física, sensorial, comunicacional, alguma dessas medidas de acessibilidade é desclassificação na hora. A Lei Rouanet é extremamente exclusiva, né, e mais fechada no sentido de asseguração da acessibilidade. Qualquer projeto que não tenha a presença de ações de acessibilidade, ele pode ter um caráter de reprovação na hora de for passar pelo crivo dos avaliadores. E a Lei Aldir Blanc? Lei Aldir Blanc, hoje a gente não fala mais Lei Aldir Blanc, né? A gente fala que é a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Quando vocês forem procurar o edital, às vezes vocês vão achar como Lei Aldir Blanc. Vai estar com o nome PENAB, que é Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. É, a Lei Aldir Blanc, ela segue ali na mesma linha da Lei Paulo Gustavo e ela estabelece que recurso de medida de acessibilidade deve representar até 10% do valor de cada projeto. Isso vai variar em alguns municípios. Eu vi que tem alguns municípios que colocaram 5, 7, mas ele sempre vai colocar um percentual mínimo para ser colocado em acessibilidade. Então, na hora que tu for montar o teu projeto, você vai começar a fazer o orçamento. O que que eu faço na hora de fazer elaboração de projeto e principalmente de montagem de orçamento? Eu faço a minha definição da minha acessibilidade, eu tiro aqueles 10% e eu trabalho com o restante do valor. Então, se eu recebi 50 mil, eu já tiro 5 mil, eu deixo esses 5 mil já trancado para acessibilidade e o meu projeto ele vai custar 45 mil reais. Eu já vou trabalhar toda a execução do meu projeto dentro daqueles 45 mil reais. Não trabalha o orçamento do teu projeto com o dinheiro da acessibilidade. Primeiro que isso pode dar um problemão para a prestação de contas, e isso é muito complexo, porque na hora que você conseguir for pagar todo a equipe que trabalhou no teu projeto, né? Às vezes você vai ter que tirar, se você não tiver feito um orçamento muito bem definido, muito bem redondinho, e você não ter colocado as medidas de acessibilidade, você vai ter que retirar da verba da tua equipe. Você vai ter que retirar das pessoas que estão trabalhando no teu filme para você conseguir cumprir com as medidas de acessibilidade, tá? É, e para projeto audiovisual, quando a gente fala de projeto audiovisual, que é o que a gente está falando aqui hoje, o que projetos audiovisuais eles vão falar das medidas de acessibilidade? Para projeto que é longa-metragem, série e telefilme, telefilme é filme voltado para televisão e streaming.
Para esses tipos de projetos, são obrigatórios, não é opcional, é obrigatório essas quatro medidas de acessibilidade. Legendagem descritiva, audiodescrição e Libras. Então, se o meu projeto é longa-metragem, filme, filme para televisão e série, eu preciso obrigatoriamente cumprir com essas quatro medidas de acessibilidade. Não é uma, nem outra, nem qual eu quiser, não. São todas essas medidas de acessibilidade. Por se tratar é lógico que o dinheiro do projeto ele vai contemplar todo o processo de produção, né? O percentual ele pode ser um pouco inferior, desde que eu atenda todas essas minhas quatro medidas. Então, é, meu projeto é uma longa-metragem. Eu vou fazer um filme de longa-metragem. Então, eu já tenho na minha cabeça que eu preciso cumprir com essas quatro medidas de acessibilidade. A partir do momento que eu tenho em mente essas quatro medidas, se eu conseguir, por exemplo, R$ 200 mil, eu fui lá e consegui R$ 200 mil como um fomento para fazer o meu filme. Eu tenho de medida de acessibilidade 20 mil. Ah, mas eu consegui o orçamento de empresas mais baratas aqui e eu consegui fechar todas essas quatro medidas de acessibilidade num valor menor que 20 mil. Posso seguir e utilizar esse dinheiro que sobrar o troco para alguma outra coisa? Pode. Isso permite, desde que você esteja com as quatro medidas em dia. Então, por mais, às vezes você tem uma verba muito grande, de acessibilidade, você não vai conseguir utilizar tudo, desde que você cumpra na prestação, você coloque lá que você conseguiu utilizar todo o dinheiro da acessibilidade, conseguiu aplicar todas as medidas e sobrou dinheiro da acessibilidade, esse dinheiro da acessibilidade você pode colocar em outras linhas do teu filme. Você pode custear outras coisas do teu filme, tá? E divulgação do projeto. Divulgação de projeto audiovisual, ela deve incluir as medidas de acessibilidade. Então, trailer, um teaser que você for fazer, eles precisam conter medida de acessibilidade, eles precisam ter libras, eles precisam ter audiodescrição, eles precisam ter legendário. Você precisa informar esse recurso informar que esses recursos, né, vão estar disponíveis no seu projeto. Então, no teu plano de divulgação do teu projeto, você tem que informar o que você vai fazer e quais são as medidas de acessibilidade que vão estar presentes naquele plano de divulgação. É, Agora a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas medidas, né, de acessibilidade que eu tinha comentado aqui, que são as medidas de acessibilidade no audiovisual. Eu vou falar um pouco sobre a Libras, sobre a linguagem descritiva, sobre o closed caption, audiodescrição e como que a gente utiliza essas múltiplas formas dentro de um projeto único. Então, começando pela Libras, né? Para quem não conhece, eu vou passar um videozinho de cada uma das categorias para vocês conseguirem ter uma visualização melhor de aplicação. Libras é o segundo idioma oficial do Brasil, né? E a principal da comunidade surda. Então, primeiro que a gente precisa distinguir, um surdo é uma pessoa que ela nasce com deficiência auditiva, né? Então, essas pessoas elas não são alfabetizadas em português, elas são alfabetizadas em Libras. Então, por isso que algumas pessoas às vezes não conseguem ter diálogo, porque esses indivíduos, as legendas como em filme de estrangeiro, ela não é suficiente para compreensão. Aí a gente já tem as pessoas ensurdecidas, que são aquelas pessoas que perderam a audição ao longo da vida. Então, seja por envelhecimento, doença, teve um acidente, sei lá. Então, normalmente essas pessoas que foram ensurdecidas, elas tiveram uma alfabetização com a linguagem em português. Então, por isso que a janela de Libras, né, ela é essencial quando a gente fala de acessibilidade em obra audiovisual. E aí você vai entender o porquê da legenda. A legenda ela não é uma única uma acessibilidade, uma medida de acessibilidade exclusiva. Eu vou falar da legenda um pouquinho mais para frente. Mas voltando da Libras, como que você faz a aplicação? Aqui nessa imagem tem uma janelinha, esse quadrado aqui que é uma interlocutora de Libras. A janela de Libras ela tem que seguir algumas regras para a gente garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência auditiva. A janela de Libras ela deve ter no mínimo metade da altura do quadro, da largura da janela. Ela tem que ser posicionada sempre à esquerda da tela, sem sobreposição, sem símbolo ou outra imagem. Às vezes com fundo transparente, às vezes com fundo neutro. Ela tem que respeitar as limitações da tela. Eu não posso deixar minha interlocutora de Libra aqui com o braço cortando ou com a cabeça cortando. E eu tenho que atender as recomendações da ABNT, que ele vai falar sobre investimento.
É, é sempre importante pesquisar empresas confiáveis para fazer a sua interlocução de Libras. Solicita um orçamento, informa o tipo do conteúdo, a duração do vídeo, se vai ser uma interpretação ao vivo ou gravada, avaliar a credencial daqueles intérpretes, né? Se aqueles intérpretes são qualificados, porque a gente está contratando um serviço é como se fosse uma tradução, e a gente não entende essa linguagem. Então, para ter algum erro, digamos que um erro de linguagem, né, é muito fácil e a gente vai passar despercebido nos nossos olhos, porque a gente não entende a linguagem. Então, sempre procure uma empresa que façam revisões. Eu vou explicar um pouquinho mais o porquê da importância das revisões. Mas aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar esse vídeo de amostra. Esse vídeo mostra um trecho de um filme, é um minutinho só. Ele mostra exemplo de aplicação de Libras em tela. Vamos conversar aqui mesmo, porque em Brasília, até as paredes têm ouvido. Deixa eu ver teu peito. O que é isso, Ivone? Quem me garante que você não está gravando? Eu só mostro o meu se você mostrar o seu. Por que não? 1, 2 e... Nossa, você botou quanto? 250? Claro que não, Ivone. São naturais. Ivone? Ivone, o que é isso, Ivone? Esses Ivone! microfones modernos conseguem gravar em qualquer lugar. Mas afinal, o que é que você queria tanto falar comigo? Eu consegui o preço da ONG. Quanto foi? Isso você só vai saber quando abrirem os envelopes. Ô, garota. Você acabou de entrar no ônibus e já quer sentar na janela? Eu passei a minha vida na janela, meu bem. Diferente de você, que sempre sentou no fundão e agora tá querendo sentar na frente. Eu não vou deixar isso barato. Ah, eu sei que não. Você cobra muito caro. Qual é o esquema? Vocês é que vão me dizer qual é o esquema. Não é, espertinha? Aqui, deu para entender, não sei se... É porque a janela de Libras desse filme específico, ela tá um pouco maior, mas aqui é só uma amostragem só. É, a interlocutora, ela precisa demonstrar essas emoções que a gente está vendo aqui, porque a pessoa com deficiência, ela não entende entonação, ela não entende a gravidade do tom, ela não entende as emoções em si. Então, a interlocução é praticamente tudo que ela vai estar ouvindo, né? Então, por isso que é a necessidade dessa interpretação. Uma interlocução de Libras, ela não é só tradução, ela também é interpretação, principalmente num filme que contém drama, contém elementos ali que precisam de uma compreensão de emoções maiores. É, Voltando aqui para o conteúdo, a segunda medida de acessibilidade, legenda descritiva. O que é a legenda descritiva? A legenda descritiva ela é um recurso de acessibilidade, né? Que ela visa também dar uma compreensão completa do conteúdo para uma pessoa com deficiência visual ou que tem dificuldade para compreender aquele contexto de imagem em cena. Então, é importante entender que a legenda descritiva ela não é para traduzir somente o diálogo, porque se ela traduz somente o diálogo, ela é uma legenda simples, ela não é uma legenda descritiva. Então, a legenda descritiva ela tem que traduzir os sons, os efeitos sonoros, os elementos visuais, às vezes os gestos da pessoa que tá encenando algo. Quais são as regras e características da legenda descritiva? Primeiro que a descrição de sons ambientes, a legenda ela deve ter essa descrição do que é relevante, do ambiente sonoro e criar uma ambientação sonora para quem quer tá lendo. Ela precisa ter uma descrição de ações e movimentos, então se tem movimentos bruscos, se tem, vou jogar um objeto, jogou um objeto na cena, aquilo tem que ser identificado na legenda. Ela tem que identificar os personagens, né? A gente sabe, já viu às vezes uma legenda descritiva, tipo, personagem loira, criança, uma idade XXX, é, e ela tem que ter um padrão de formatação. As empresas que fazem as legendas descritivas, elas vão seguir sempre um padrão de ABNT de como que a legenda descritiva deve ser feita. Tem um outro vídeo aqui de um exemplo de legenda descritiva, é do filme Capitão Fantástico, não sei se alguém já viu. Deixa eu colocar aqui.
Morreu. Vesper, Keller, em dupla. Não baixem a guarda. Tem que esfaquear para matar. Mirem no fígado ou nos rins, senão ela não aprende. Por que não mirar aqui? Facada no pulmão causa pneumotórax. Ou perto do externo para furar o coração. É uma morte instantânea. Se prefere assim, Zad, vai. Mira no coração. Quer mostrar pro Bo? Pra ali. Ok. Vai lá. Tente desarmá-la. Iguale 10 anos. Acessível. Entenderam aqui como a legenda descritiva ela não é somente um diálogo, ela tem ali uma ambientação. Ela fala ali a ambientação dos pássaros, a ambientação dos gestos. Essa legenda descritiva ela é um pouco mais fraca. As legendas mais de versões de filme voltadas exclusivamente para pessoas com deficiência, ela vai ter uma descrição maior. Closed caption é um recurso exclusivo para televisão. Ele é um formato específico de legenda descritiva para televisão, que ele tem um fundo preto com a fonte branca, né? A localização sempre vai variar de acordo com o posicionamento do personagem. Então, o Closed Caption, ele é um recurso exclusivo e automático para televisão. A gente não vai ver Closed Caption no cinema. Tem uma explicação do Closed Caption que eu queria passar aqui também, para que todos conseguissem entender. Deixa eu ver se ele vai passar. Quantas vezes ao assistir televisão você vê um sinal bem no canto da TV escrito Closed Caption? São duas letrinhas, CC, que aparecem e somem de repente. A verdade é que muita gente não sabe para que serve o Closed Caption. É uma tecnologia também conhecida como legenda oculta. Se você ativar, tudo o que estiver sendo falado no programa será transcrito no canto inferior da tela. É uma ferramenta de acessibilidade. Foi criada para permitir que pessoas com dificuldades na audição também possam acompanhar programas de TV e filmes. E como ativar? Cada televisor funciona de uma forma. Nos mais modernos, vá em configurações. E procure por acessibilidade e legenda. É só ativar ou desativar. Opa. Deu para entender, gente? Aqui o Closed Caption ele é como se fosse a legenda descritiva, só que ele é um formato automático e exclusivo para televisão. Então, no audiovisual, onde que ele vai aparecer? Novela, telefilme, todos esses conteúdos que são voltados para televisão. Sempre nessa padronização aqui, ó. Fundo preto com letra branca, tá? Acho que a última medida de acessibilidade que a gente vai comentar, isso, é a acessibilidade de audiodescrição. A audiodescrição ela é um recurso que torna as obras audiovisuais acessíveis para quem tem deficiência visual. Então, o que ela consiste? Ela é uma narração das informações visuais, como a ação dos personagens, linguagem corporal, figurino, ambientação das cenas. Em termos simples, né, a audiodescrição ela é como se fosse aquele veja com as palavras, veja com o texto, né? Para que a pessoa que não consegue enxergar, ela consiga entender o que está acontecendo. Então, a audiodescrição ela vai se concentrar em descrever os acontecimentos, em descrever os personagens sem interpretação, é só descrição. Não é uma interpretação igual Libras, né? Libras a gente tem uma interpretação do interlocutor, do intérprete. A audiodescrição não, eu vou estar só descrevendo o que está acontecendo. Então, a descrição ela tem que ser clara, ela tem que ser precisa, ela não pode adicionar algum juízo, algum adjetivo interpretativo, ela não pode ter uma interpretação, ela tem que ser nua e crua. Então, ela tem que ser, por exemplo, Daniela está sentada no sofá, o corpo está reto e os olhos arregalados, ela olha para a televisão, deixa o controle cair no chão, ela tem que ser uma descrição exata do que está sendo acontecido, ela não pode ter interpretação a partir dali, tá? Esse exemplo que eu dei, por exemplo, embora a Daniela ela esteja assustada,
a descrição ela não serve para mostrar a interpretação. Então, tipo, embora ela esteja assustada, ela esteja impressionada, esse sentimento, eles não são expressos diretamente como adjetivo, ele é uma interpretação. Eu não posso falar que ela está assustada. Eu vou falar a descrição física. Ela está assustada, ela está preocupada, ela não está preocupada, ela está assustada, com os olhos arregalados, assim, assim, essa. Isso é uma descrição objetiva, tá? Tem um exemplo de um comercial da Medley. Ele faz um exemplo muito grande de audiodescrição. Deixa eu colocar aqui. Amarelo. Uma garota vestindo um agasalho amarelo entra em um local. Luzes se acendem revelando um ginásio para ginástica olímpica. Ela é Rebeca Andrade, fazendo alongamentos. De perfil, ela se concentra. Foco em seus lábios. Imagens de recordações da torcida e treino na trave de equilíbrio. Um juiz olha sério e faz anotações. Letras brancas sobre tela. Quando a pressão invade a mente. Radiografias do joelho direito. Em close, se concentra. Bate o pó branco das mãos e parte em corrida no tablado. Apoiando suas mãos no solo, executa exercícios acrobáticos. Letras brancas sobre tela. É o apoio que te leva pra frente. Imagens em recordação. Uma máquina de costura pronta sem uniforme. Ainda menina anda na garupa de uma bicicleta. Sua mãe arruma seu cabelo e elas se dão as mãos. Treina equilíbrio na sala. Agora, finaliza no tablado. Série de fotos em competições se misturam com o carinho da mãe e abraços de treinadores. Letras brancas sobre tela. Saúde mental vale ouro. Conte com a Medley em medley.com.br. Eficaz em tudo que faz. Patrocinador oficial do esporte olímpico brasileiro. Deu para entender aqui como que a medida de acessibilidade ela tem que seguir o ritmo, ela tem que seguir o ritmo do filme. Então, se o filme ele tá num ritmo frenético, ela tem que seguir aquele ritmo, porque é aquilo que dá a interpretação. Ali, em nenhum momento, a locutora, né, ela fala que ela tá feliz, que ela tá lembrando daquilo, que ela tá isso, daquilo. Ela descreve exatamente o que tá acontecendo, do ritmo rápido, porque é como o comercial tá falando, tá? E quando a gente tem mais de uma medida de acessibilidade, a gente vai fazer um material com mais de uma medida de acessibilidade. Dá para fazer? Dá para fazer. Inclusive, tem empresas, a Som da Luz é um do exemplo, que eles fazem materiais com amplas medidas de acessibilidade para diferentes públicos. Eu tenho um exemplo aqui, obviamente não é obrigatório, você pode fazer dependendo do teu público-alvo, você pode fazer uma aplicação no teu produto, mas não é obrigatório você fazer uma versão com várias medidas de acessibilidade. É interessante porque você consegue ampliar o público de audiência do teu material, tá? Deixa eu colocar aqui. Um distante ponto de luz se engrandece e se transfigura num corpo de menina. Usa vestido verde e seus cabelos curtos são azuis, assim como os olhos. Olha para sua mão direita e depois para a esquerda. Está de costas e diante dela se abre um clarão. Agora de frente. Ela sorri olhando para o alto, olha para baixo e toca à sua frente um controle, uma meia esfera sobre uma pequena coluna. Ela acende, a imagem da menina se distancia e aparece o bebê, que abre os olhinhos. Oi. Por dentro de uma abertura em forma de olho, a menina os vê. Ah, que fofa. É a nossa princesinha. O homem e a mulher também a olham por essa abertura. A menina se volta para uma bola reluzente amarela que desliza por uma rampa sinuosa. Pega a bola que reflete a imagem daqueles pais. Princesinha. Uau. Devolve a bola na rampa e ela desliza sobre as curvas sinuosas, entremeadas por tipos de flores coloridas que giram como engrenagens. A menina, com um largo sorriso, olha fascinada para aquele cenário. Chega até a coluna e a toca. No mesmo instante, aparece o rosto do bebê. Foi incrível. Só a Riley e eu pra sempre. A menina sorri. Deu para entender também como que a gente consegue aplicar ali mais de uma medida de acessibilidade. Então ali a gente tem a legenda descritiva, a gente tem a audiodescrição e a gente tem a legenda em Libras, né? A interlocução em Libras. Aí, já caminhando para o final, só para a gente encerrar, legenda em português. A legenda em português, ela é uma medida de acessibilidade? Sim e não. Para fim de editais pequenos, né, principalmente da Lei Paulo Gustavo,
muitos filmes com baixo recurso, com baixo orçamento, eles puderam optar somente por legendagem em português. Então, eles puderam meio que conseguir passar por esse requisito da acessibilidade, justificando que a legenda em português ela é, sim, uma medida de acessibilidade. Mas se a gente for levar em consideração uma legenda em português para uma pessoa que é surda, né? É aquilo que eu falei, a pessoa que é surda, se é uma pessoa que ela já nasceu surda, ela não foi alfabetizada em português para entender aquela legenda. Então, às vezes, para certas parcelas do público, aquela medida de acessibilidade ela vai ser inútil, ela não vai ser funcional, entendeu? Então, é muito bom entender o que o teu edital pede, porque se você conseguir uma verba maior, se você conseguir, a empresa se consiga fazer aquilo em valores melhores, é interessante que teu filme tenha mais de uma medida de acessibilidade, tá? É, legenda. Eu posso fazer minhas legendas em casa, sozinho? Pode, e não pode. Se for legenda em português, né? Tem Adobe, tem vários programas que você consegue fazer a transcrição. Até põe aqui do Adobe. Você consegue fazer a transcrição do vídeo. Então, joga aquele teu áudio e faz uma transcrição. O problema está na hora de fazer a transcrição para sincronização. Por quê? Que esse processo aqui, né? Nem sempre a transcrição ela vai estar exata, nem sempre ela vai estar ok. Então, na hora de você for jogar na sincronização, vai estar um pouquinho errado em alguns pontos. Qual que é a minha dica? Sempre que, se você for criar a tua legenda, eu tô fazendo um filme, não sobrou verba para fazer minha legenda, eu tô fazendo aqui na raça, aqui eu sozinho. Contrata pelo menos um revisor, ou alguém que consiga fazer uma revisão de português para você. Isso é muito importante. Não vai na transcrição direta e não vai no seu feeling. Contrata uma pessoa específica, porque o teu conteúdo pensa que ele vai rodar, ele vai passar para outras pessoas e ele pode ter um alcance ali que você não está imaginando. Então, contrata um revisor, porque é muito melhor do que depois você aparecer com um projeto com falha. Contratou um revisor, ele revisou o teu texto, tem uma dica aqui de várias outras plataformas que vocês podem fazer a sincronização. Então, pega o teu texto que está revisado, joga em algum desses programas aqui e você consegue fazer a montagem e sincronização da tua legenda, tá? Eu indico só você fazer a sincronização da tua legenda se for produto pequeno. Se for tipo websérie, série para rede social, se for curta-metragem, mais que 20 minutos já é exaustivo você mesmo fazer a legenda do teu material. Eu, por exemplo, nunca fiz legenda. Eu sempre contrato alguém para fazer porque eu tenho uma confiança maior. E aí depois eu pego aquele arquivo, depois eu peço uma tradução e eu consigo ter outros idiomas da mesma legenda. Mas eu tenho maior segurança quando alguém está fazendo aquele material e eu só faço a revisão. E por último, né, para outros tipos de acessibilidade, consulte sempre uma empresa especializada. Isso é muito importante, né? Eu tenho uma colega que ela sabe fazer interpretação em Libras, eu tenho um colega que ele sabe fazer legenda descritiva. Sempre procura pessoas em uma empresa especializada, porque empresas especializadas, eles têm revisores especializados. O que são revisores especializados? Né? Eu tenho pessoas, naquela empresa eu tenho pessoas surdas, pessoas capacitadas e pessoas que entendem aquela linguagem e elas vão conseguir revisar o meu material. Então, se você faz um material em Braille, você precisa de uma pessoa com deficiência visual para fazer uma revisão do teu conteúdo. Se você for fazer uma interlocução em Libras ou se for fazer uma legenda descritiva, você precisa de pessoas com deficiência naquela categoria para fazer aquela revisão. Entende que aquelas pessoas elas têm muito mais familiaridade, são muito mais alfabetizadas naquela linguagem do que a gente. Então, sempre procure uma empresa especializada, algo especializado para você fazer o seu o seu material. Hoje tem muitas pessoas, tem muitas empresas que fazem interlocução em Libras, tem muitas empresas que fazem audiodescrição, tem empresas que fazem audiodescrição até do dia para a noite. Se você manda o material hoje, amanhã eles já mandam todo o material fechado para você, tá bom? Então, isso hoje em dia é muito mais fácil e um pouco mais barato. Sempre que tiver o material, vai começar a fazer o teu projeto, já vai orçando com essas empresas e já contando como que você consegue fazer o teu orçamento, tá bom? Ficou alguma dúvida, gente, sobre as medidas de acessibilidade? Sim, não. Pablo, Rafael, alguém tem alguma dúvida? Se não, se sim, manda aqui no nosso chat. De qualquer forma, esse curso, igual todos os outros, vai ficar gravado no YouTube, né?
Tinha bastante gente inscrita que não conseguiu estar presente, mas aí depois é só acessar a gravação no YouTube. De sempre, vou pedir para todos permanecerem no grupo para que vocês possam estar recebendo o certificado depois. A gente vai fazer uma avaliação, a gente vai passar, ter uma conversa mais com vocês no grupo, então sempre não saiam do grupo até que a gente encerre o curso e vocês recebam os certificados, tá bom? Então, ninguém tem dúvida, a gente vai estar encerrando por aqui. Eu mandei no chat e mandei no nosso grupo a lista de presença. Eu vou pedir encarecidamente para vocês preencherem essa lista de presença, porque é a partir dela que a gente faz a certificação de vocês. Preencham a lista de presença, gente, por favor. Tem muita gente que não está preenchendo a lista de presença. Ontem no curso tinha muita gente assistindo e só metade assinou a lista de presença. Sem a lista de presença, a gente não consegue certificar e saber quem estava aqui na aula, tá bom? Já que não tem nenhuma dúvida, eu vou encerrando por aqui. Qualquer outra dúvida, se surgir uma dúvida amanhã ou depois, vocês podem estar entrando em contato com a gente pelo grupo, tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau.